você fique bem atento a esses avisos. Foi dado no domingo, mas eu quero reforçar novamente. Amanhã vai ter reunião do Ministério, a partir das 19 horas, no nosso tempo sede. Essa reunião do Ministério vai ser para todos, os diáconos, presbíteros, diaconisas, evangelistas, pastores e missionários. A partir das 19 horas, no nosso tempo sede. Os homens vão estar lá na sede, as irmãs vão estar lá na Canaã, próxima sede ali, tá? Neste mesmo horário. Sexta-feira, círculo de oração aqui na congregação, a partir das 19 horas. Culto com os homens lá na casa de Ezequiel. Manteu lá, Ezequiel, ainda? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? A partir das 19 horas, lá na casa de Ezequiel, os homens vão estar se reunindo. Irmãos, eu não vou estar lá no Ezequiel porque o pastor Ceilante nos convocou para estar lá na Shalom. E eu vou ter que levar mais 4 irmãos comigo, porque quer que eu leve 5 irmãos para estar lá, porque vai ser feito um culto lá e as regionais estão responsáveis para estar lá na sexta-feira. E sexta-feira agora é a nossa participação da nossa Regional 3. Só que as atividades como trabalho normal, auxílio de oração, culto com os homens, é só nós mesmos, dirigentes, alguns obreiros ou irmãos que vão para lá, tá? Fazer este culto junto com os outros dirigentes das congregações. Infelizmente eu não vou estar lá, não é para ter outras vezes, mas é importante que o Senhor vai estar lá com vocês, tá bom? Sábado, a partir das 18 horas, bate-papo com o Departamento de União de Homens, lá no nosso tempo sede, a partir das 18 horas, tá? Domingo, Escola Bíblica Dominical de Santa Ceia do Senhor, tá? Culto de treinamento às 17 horas, domingo. Domingo, culto ao Senhor, dirigido pelo Departamento de Missões, e oferta também para missões, tá? Você que é contribuinte, ofertante, continue fazendo isto para a glória de Deus. É uma semeadura, irmãos, não que não venha ter esse interesse nos nossos corações de querer contribuir e ofertar para querer algo em troca. É por amor a Deus e a obra, tá? Porque Deus ele vai se acarretar disto, de suprir todas as nossas necessidades. Também eu quero louvar a Deus pela sua vida, que é contribuinte de assistência social, de missão e comunicação, tá? Deus tem sido glorificado através desses departamentos, e eu quero até reforçar aqui a nossa contribuição da assistência social. Você, meu irmão, que está com o seu nome na lista, que nem eu, nós temos o máximo até o dia 10 deste mês de abril para dar a nossa contribuição para que venha a ser formado estes sacolões, tá? Tem abençoado famílias, irmãos, tem suprido necessidade de famílias, e isto é louvável diante de Deus. Os demais avisos nós vamos dar no decorrer da semana, porque são mais à frente, tá? Agora fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia em reverência a Deus, você está em pé. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler o mesmo texto que a gente leu quarta-feira passada. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, somente o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler junto?
Uma só voz, 1, 2, 3. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sente, por favor. Você pode perguntar para o seu irmão, se você quiser. Pergunte para ele se ele tem convicção que ele é livre. O que é que ele te respondeu? Nós estamos estudando em questão, dando liberdade para o Espírito Santo, para que ele faça a libertação em nós. Só que nós estamos falando da parte de Deus, e o Espírito Santo ele tem me levado a entender dentro das Sagradas Escrituras que nós somos livres do pecado, mas tem alguns fatos em nossas vidas que muitas vezes nós não somos considerados livres, libertos. Muitos de nós cristãos estamos presos em alguma coisa, em algo. E ao decorrer deste ensinamento nós vamos entender que Paulo ele vai falar isto à igreja de Corinto e também vai falar lá na carta de Romanos, até porque sabemos que Paulo era um homem que só vivia em cadeias, só vivia preso, mas a palavra de Deus não era presa, era livre. Tanto que Paulo enviava as cartas às igrejas, ensinando e doutrinando a igreja que recebia esta carta. E podemos entender, em questão da verdadeira libertação ou verdadeira liberdade. Nós falamos sobre a verdadeira libertação. Começa quando uma pessoa aceita o perdão de Deus. Nós estudamos isso aí quarta-feira passada. A liberdade concedida por Cristo não é uma liberdade para nos fazermos aquilo que quisermos, mas antes para fazermos tudo o que devemos fazer. Hoje nós vamos falar também sobre a liberdade espiritual. Muitas vezes nós somos libertos por algumas atitudes que nós praticávamos lá atrás. Quando eu digo lá atrás, pode ser no passado ou pode ser ontem mesmo, ou hoje de manhã mesmo, porque o Espírito Santo em todo momento ele quer ministrar nossos corações e fazer nós enxergarmos aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós estamos libertos, temos esta liberdade porque nós somos mais escravos do pecado, mas muitos de nós ainda estamos presos espiritualmente. E é isso que nós vamos dar continuidade neste ensinamento. E diz assim, o terceiro ponto diz: a liberdade espiritual jamais deve ser usada para desculpar um comportamento questionável, para encobrir o mal ou para justificar conflito com outros cristãos. Paulo, quando ele escreve esta carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, nós somos conhecedores desta igreja. Pensa numa igreja carnal, pensa numa igreja tribulada. Tinha os 9 dons nesta igreja, mas era uma igreja muito carnal, era uma igreja dividida, uma igreja de contendas, uma igreja de conflitos. Era uma igreja que era presa no físico, porque era presa no espiritual. Irmão, se o Espírito Santo não fizer esta obra em nós,
nós podemos ter atitudes até louváveis, externamente, mas internamente nós ainda estamos presos. Porque quando nós entendemos o que é a liberdade espiritual, nada nos prende. Porque a nossa libertação, ela não vem primeiro no físico, ela vem primeiro na alma. E a alma, ela é interna, a alma não é externa, que é o centro do nosso coração. Mas enquanto nós não temos esta liberdade espiritual, nós não entendemos a verdadeira liberdade. Porque quando nós entendemos esta verdadeira liberdade espiritual, jamais nós vamos usar de desculpas pelo comportamento que nós fazemos. Porque quando nós entendemos esta verdadeira liberdade espiritual, nada tem poder para nos prender, nada tem poder para nos travar. Porque a nossa vida diante de Deus é movida espiritualmente e não fisicamente. Porém que muitos de nós cristãos, não estamos entendendo a profundidade da liberdade espiritual. Por exemplo, Paulo ele era preso no físico, mas Paulo tinha liberdade na vida espiritual. Porque Paulo, mesmo preso, mesmo ferido, mesmo afligido, mesmo preso fisicamente, Paulo tinha liberdade na sua alma, tinha liberdade espiritual. E quando nós entendemos e alcançamos esta liberdade espiritual, os ataques do inimigo de nossas almas espiritual, porque ele é o espírito também, ele não vai conseguir pelo mundo físico nos parar. Porque quem entende, alcançou esta liberdade espiritual, nada nesta terra e ninguém vai conseguir nos parar. Porque entendemos a liberdade espiritual, porque demos liberdade para o Espírito Santo fazer esta obra em nós. Uma pessoa, quando ela é alcançada, quando ela tem esta liberdade espiritual, foi liberta na sua vida espiritual, ela consegue ter uma vida com Deus. E eu estou falando vida com Deus espiritual. Ela não acha dificuldade nenhuma de se colocar na presença de Deus, porque ela entendeu e ela foi alcançada pelo Espírito esta liberdade espiritual. Quem tem esta liberdade espiritual, ele tem um acesso direto, sem obstáculos, sem muralhas, sem gigantes, diante da presença de Deus, porque ele alcançou esta liberdade espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Você vai já entender mais o que eu estou querendo dizer da parte de Deus para você. E quando você alcançar isto, entender que você pode alcançar esta liberdade espiritual, Tiago 4, verso 1 a 3. Irmãos, uma coisa é nós sermos libertos do pecado. O pecado, ele afeta a nossa alma. Isso é notório. Mas quando nós entendemos que podemos alcançar esta liberdade espiritual, irmão, nós temos prazer de estar na presença de Deus.
nós vencemos os obstáculos da vida, porque nós alcançamos esta liberdade espiritual. E quando a gente alcança essa liberdade espiritual, nós entendemos que o Espírito Santo nos dá esta graça para continuar vivendo esta liberdade. Aleluia. Olha só, irmãos, Tiago ele vai falar no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele vai dizer: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago faz esta pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos o que, irmãos? Deleites, que nos vossos membros guerreiam? E vem a segunda pergunta, versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Versículo 3: pedes e não recebeis, porque pedes mal para gastar em vossos deleites. Mas, irmão Jasper, o que é que tem a ver estar aqui? Irmão, quem alcança a liberdade espiritual, quem tem esta liberdade espiritual, ele não fica preso nestas coisas, ele é livre. Hoje eu entendo porque Jesus disse ao Pai: está à procura dos tais que o adorem em espírito e em verdade. E só adora a Deus em espírito e em verdade quem alcançou a liberdade espiritual. Irmãos, aqui no nosso meio tem pessoas que ainda não alcançaram a liberdade espiritual. Mas sabe o que é bom? É que o Espírito Santo nos convida a dar liberdade para Ele fazer esta obra em nós. Irmãos, o que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Mas o Senhor vai dizer a seguinte: ao que crê. Os sinais seguirão os que creem. Então nós precisamos entender e experimentar o Senhor não quer que nós vamos experimentar, irmãos, a sua pessoa só no culto. Nós temos esta liberdade espiritual de falar com Deus todo momento, de estar na presença dele todo momento, de nós conversarmos com o Pai todo momento, porque nós entendemos que nós temos esta liberdade. Ah, mas eu não vivo mais no pecado, eu sou livre. É livre do pecado, mas a liberdade espiritual é outra coisa. A sua Bíblia está aberta, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 29. Olha só, irmãos. Enquanto você procura em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 29. Então 22 é? Acho que eu coloquei errado aqui. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Acho não, coloquei. Deixa eu ver se é 1 Pedro.
Esse não é 1 Pedro. Só está 25. Porque está assim, ó, e está na Bíblia. Vê se vocês conseguem captar isso. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal face também serve. 19, né? Obrigado. É o 19, tá, irmãos? É o que dá no enxergar bem, né? Mas glória a Deus por isso. 2,19, 2 Pedro. Vou ler de novo, tá, irmãos? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz o quê? Faz também? De quem é vencido, faz também servo. Irmãos, eu fiquei meditando neste versículo. E o Espírito Santo ele foi ministrando no meu coração. E eu quero que você medite nisto. Nós estamos estudando a palavra de Deus. É um culto de doutrina, de ensinamento. O que é que tem vencido você? Pare para meditar. O que é que tem vencido você? O desânimo? Pedro está dizendo aqui que aquele que é vencido se torna-se servo. Então, quando o desânimo me vence, eu sou servo dele. O que é que tem vencido você? As dúvidas? Você está sendo servo das dúvidas. O que é que está vencendo você? O medo? Você é servo do medo. Por quê? Porque ele está mandando em você. O que é que tem vencido você? A ira? Você tem sido servo da ira. E ele manda em você. Mas irmão, já o que é que eu posso fazer? Vença ele. Alcança esta liberdade espiritual. Você é vencido pelo desejo egoísta? Ele é o Senhor. Então aquilo que me vence, eu me torno servo dele. Mas quem tem esta liberdade espiritual, irmãos, ele só tem o Senhor. Ele não tem senhores, ele tem um Senhor. E ele é servo desse Senhor, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O que é que tem vencido você? Pare para meditar nisso. O que é que tem vencido você? A vaidade? O orgulho? Você está sendo servo do orgulho. Ele está dominando você. Ele é teu Senhor. Qual é essa versão? Linguagem? Atual? Atual. Leia aí para mim, por favor, mais alto. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ele é escravo daquilo que o domina. Irmãos, o que tem de gente que é escravo do orgulho é triste. O orgulho manda nele, é senhor dele. O que tem de gente que é escravo da soberba, do ego, do eu,
se torna nosso Senhor. É Ele que dá o ditame, é Ele que dá a diretriz, é Ele que dá a regra, é Ele que diz o que devemos fazer. O nosso orgulho. Olha para o teu irmão e diz: irmão, o interessante, diga para ele: o interessante, eu vou te dizer algo, está impregnado em você. Irmão, quem é livre, tem essa liberdade espiritual, ele não é dominado pelas obras da carne, ele é livre. Ela até tenta, mas não consegue, porque nós dissemos assim: não, nós somos livres, nós temos esta liberdade espiritual. Tu pode até tentar me influenciar, mas tu não vai, porque eu tenho um Senhor. E este Senhor se chama Espírito Santo de Deus. Olha só, irmãos, o que é a liberdade espiritual? O que é que está nos vencendo, irmão? A nossa razão? Porque muitas vezes a gente acha, e a gente encontra a pessoa e diz assim: eu mereço. Irmão, nós não merecemos é nada. É Deus que tem misericórdia de nós. Tem gente que é escravo, é servo na sua vontade. Porque quando nós temos esta liberdade espiritual, nós fazemos a vontade do nosso Senhor, o nosso Pai, do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas nós somos vencidos pela nossa vontade. Ele é o nosso Senhor, e nós só vamos fazer a vontade nossa, porque a nossa vontade nos domina. Mas quando somos livres, irmão, uma pessoa livre, deixa eu lhe perguntar: você é livre? Sim ou não? Sim. Deixa eu ver meu filho. Mas se você é livre e alguém colocar você novamente preso, você vai gostar? Sim ou não? Não. Mas você não é livre? Você não tem a liberdade? Sim ou não? Sim. Mas por que muitas vezes nós não nos sentimos assim? Porque quem tem essa liberdade, ele tem acesso. Quem tem essa liberdade, ele tem acesso. Quando ele tem essa convicção que ele tem essa liberdade espiritual, nada pode impedir dele ter esse acesso. Mas enquanto nós não entendemos isto, nós passamos por isto, de estarmos servindo a um Senhor, porque Ele nos domina. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Tomara que eu não tenha errado de novo. Romanos 6, 16. Capítulo 6, versículo 16 de Romanos. Olha só o que Paulo escreve a Romanos. Eu vou querer até que o Ivan lê também na versão dele. Agora tu vai ter que ler no microfone. Olha, tá aqui. Tá aí, Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim na minha versão: diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que é que diz aí, mano? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte,
ou da obediência que leva à justiça? Obrigado, irmão. Paulo aqui está falando de que, irmãos? Do pecado. Mas quando nós olhamos para este versículo, o Espírito Santo começa a iluminar a nossa mente, a abrir nosso entendimento. Irmão, quantas pessoas estão apresentando o seu corpo para ser servo do seu bem-prazer? Quantas pessoas estão apresentando o seu corpo? Eu vou ter que falar isso aqui. E está manchando o seu corpo com coisas. Com tatuagens. Irmão, no dia desse eu cheguei num supermercado, que eu não vou dizer o nome. O Elcio estava comigo. E uma jovem crente, quando eu olhei para ela e fui pegar no braço dela para olhar o pulso dela, ela não deixou, porque tinha marcas de gilete. Para quem nós estamos apresentando a nossa vida? Porque Paulo fala aqui sobre o pecado, mas irmãos, o Espírito Santo me levou a entender que não é somente o pecado, mas aquilo que eu obedeço. Quando eu obedeço alguém a não ser Jesus, eu estou me tornando servo daquilo que eu obedeço. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos dar esta liberdade espiritual. Ao ponto de nós termos esta vida livre, irmãos. Irmãos, é triste, mas o que o Senhor faz eu entender neste ensinamento é que muitas pessoas até sorriem por fora, mas são tristes por dentro, não têm alegria mais da salvação, não se entende, não se encontra ou não consegue entender que essa pessoa tem tudo para ter esta liberdade espiritual. Pessoas travadas espiritualmente, pessoas sem ânimo espiritual, porque não encontraram esta liberdade espiritual ainda. Mas eu tenho uma boa notícia para você: esta liberdade espiritual está disponível para quem quer. Mas é só para quem quer. Quem não quer vai continuar sendo servo daquele que o domina. Versículo 22 de Romanos, capítulo 6, olha aí o que é que Paulo diz também. Versículo 22 do capítulo 6 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim o que, irmãos? O Espírito Santo ele ministrou muito forte no meu coração isto aqui. Paulo está falando aqui: libertos do pecado. Irmão, nós somos libertos de quê, irmãos? De quê, irmãos? Pecado. Diga mais forte: do pecado. Para que nós fomos libertos do pecado? Esta é a pergunta. Olha aqui que Paulo diz no final: por qual motivo nós fomos libertos do pecado? Não é outra coisa. Glória a Deus. Nós aceitamos a Cristo, irmão, não foi para outra coisa a não ser primordialmente
que não entenderam a magnitude do que é a liberdade espiritual. É para nós termos uma vida eterna com Jesus. Paulo ele diz: mas agora libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Para que nós buscamos uma vida de santificação? Para termos uma vida eterna, irmãos. Aleluia. Irmão, o que eu e você estamos fazendo aqui na terra? Servindo a Jesus. Para que, qual o propósito que nós estamos aqui na terra servindo a Jesus? Será que é só para fazer a obra? Será que é só para dizer que somos cristãos? Só para dizer que Deus está na nossa vida? O Senhor nos libertou do pecado, irmãos, para nós termos vida eterna. Mas parece que tem muitos cristãos que não estão entendendo e não estão valorizando esta liberdade. Para que santificação? Para que jejuar? Para que orar? Para que estudar a Bíblia? Para que obedecer? Para que tanta coisa? Para que isso? Para que aquilo? É um exagero. Já está ficando fanático. Já está espiritual demais. O Senhor nos libertou do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, se nós somos libertados e temos esta vida espiritual também libertada, irmãos, é para nós termos uma vida eterna com Jesus. Aleluia! Mas tem gente que só está confiando na graça. Não, é a graça. Irmão, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8, por favor. Olha o que Paulo ele vai escrever aos Efésios, dizendo exatamente sobre este versículo 8. Eu quero que você entenda isso. Efésios 2, 8. Olha o que diz: porque pela graça sois o quê? Vírgula. Tem uma vírgula. Paulo não precisaria colocar mais isto, mas o Espírito Santo revelou para ele escrever esta carta, este versículo, esta palavra, revelada pelo Espírito. Paulo não foi ler livros da sua época. Isto não tinha na Torá, isso revelação do Espírito, para que nós hoje recebamos esta revelação escrita, que é a palavra de Deus. Paulo poderia ter dito somente isso aqui, mas ele obedeceu a revelação do Espírito Santo. Ele podia ter colocado aqui: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não era para ser assim? Não é a graça que salva? Não foi Jesus que derramou seu sangue? Não foi ele o sacrifício perfeito? Não foi ele que manifestou a graça sobre nós? Não era para ser assim? Sim ou não? Na sua Bíblia está do jeito que eu li? Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio. Olha para o teu irmão e dizer: irmão, sem fé não tem graça. Não tem graça. Oh, glória. Tem que ter fé. É por meio da fé. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Jesus quis dizer também em outra linguagem: por meio de mim. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim.
Eu sou a ponte. Sabe qual é a ponte para a nossa salvação? Olha para o teu irmão mais uma vez, por favor, diga: é a fé, meu irmão. Aleluia. Eu vou lhe mostrar porque é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. O Espírito Santo está me levando a fazer isto, e eu vou obedecer a voz do meu amigo, porque tudo é graça. Pela graça eu posso pecar, pela graça eu vivo do jeito que eu quero, pela graça ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando diz ninguém tem nada a ver com a minha vida, até Jesus entrou no pacote. Porque quando a gente tem essa expressão, ninguém tem a ver com nada com a minha vida, cadê Jesus na sua vida e na minha? Cadê o Senhor nosso? Porque nós somos escravos de Jesus. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é o que, irmãos? Vírgula. Oh, eu amo essa vírgula na palavra de Deus. Porque é necessário, irmãos, é necessário, não é opção. Não é se eu quero ou não, é necessário. O que significa necessário? É algo que tu precisa fazer. É necessário eu ir até onde está o William. Se eu não for, eu não chego lá. É necessário ir lá. Foi necessário Jesus passar por aquele caminho para encontrar a samaritana. Foi necessário de passar por ali, porque havia uma alma, e através daquela alma ela ganhou quase a aldeia inteira dos samaritanos. Foi necessário. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus faz o que, irmão? Creia que ele o quê? E se não crer, e aí, irmãos, como é que fica? Como é que eu vou se aproximar de Deus se eu não creio? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? Como é que eu vou identificar minha fé? Pelas obras. Irmão, quando eu tenho com dificuldade na minha vida espiritual para se aproximar de Deus, eu não sou uma pessoa de liberdade espiritual. A Bíblia vai dizer: tem fé? Mostra as tuas obras. Porque sem fé não tem como tu mostrar a tua obra. Não adianta tu ter fé sem obra, ela é morta. Então como é que eu posso demonstrar a minha fé? Como é que a graça vai se manifestar em mim por meio da fé que eu tenho no Senhor? Quando eu me aproximo dele. Aí é onde vem, irmão, a bênção. Pergunta para o teu irmão se ele quer ser abençoado. Quer ser abençoado, irmão? Pergunta direitinho para ele: tá, de uma vez, tu quer ser abençoado, irmão? Aí eu vou dizer assim: eu vou te dar o diagnóstico. Do diagnóstico eu vou te dar a receita agora. Aí tu diz para ele: presta bem atenção, que o irmão já vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e galardoador dos que o buscam. Quer ser abençoado, irmão? Pela presença do Senhor, busque a Ele. E só vai buscar através da fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca vi ninguém com graça sem fé. Eu nunca vi ninguém, nem vou ver alguém manifestar a graça de Deus na sua vida sem fé. Ah, mas eu tenho fé. Mostra as tuas obras. Aí eu preciso mostrar para o Senhor? Não, é quem vai te galardoar.
prestar conta, não é diante de homens, é diante de Deus. Quem vai nos recompensar, e já foi horário, é o Senhor. Todas as pessoas têm um mestre. Você tem um mestre? Vixe, bem pouquinho. E se conduzem de acordo com os padrões dele. Você tem um mestre? Sim. Quem é o teu mestre? Cristo. Quem é teu mestre? Jesus. Ande nos padrões dele. Se não andar, ele não é teu mestre. Tem outro mestre aí na história, mas não Jesus. E quais são os padrões dele? A palavra de Deus. Eu encontro aonde, irmão? De Gênesis a Apocalipse. Como é que eu faço? Estudo a Bíblia. Como é que eu entendo? Ajuda o Espírito Santo. Como é que eu desenvolvo? Na liberdade do Espírito Santo. Como é que eu aprendo? Na liberdade do Espírito Santo. Como é que eu me aproximo de Jesus? Pelo Espírito Santo. Dando liberdade para Ele. Ei, mas a gente precisa de muita transformação. A gente precisa de muita libertação. Irmãos, tem muitos de nós que tem um gênio tão forte que só misericórdia. Tem muitos de nós que é tão opinioso que até a gente olhando a gente já identifica. Vou já encerrar, tá, irmão? Por favor. Tenha paciência comigo. Sem Jesus não teríamos escolha. Seríamos escravos do pecado. E teríamos a culpa, o sofrimento e a separação de Deus. Mas, graças a Deus, podemos escolher Jesus como nosso mestre. Quando o seguimos, podemos desfrutar uma nova vida e aprender como trabalhar para Ele. Será que você ainda serve o antigo mestre? Ou a sua vontade ou aptidão por Deus? Quem nós estamos servindo? Para identificarmos que nós temos esta liberdade espiritual. De que, irmão, nós estamos sendo dominados? Irmãos, eu quero te impulsionar. Eu quero te chacoalhar. Eu quero te empurrar para você buscar Deus. E não é buscar Deus artificial, é buscar Deus de verdade. Aleluia! Não é cumprir tabela, como se dizem, não é tampar brecha, é ter um relacionamento com Ele, é ter comunhão com Ele. Irmão, como é que tu vai ter comunhão com alguém? Como é que tu vai conhecer de alguém sem comunhão, sem relacionamento? Tem pessoas que só conhecem Jesus por falar o nome Jesus, mas ainda verdadeiramente não experimentaram de Jesus. Porque quando a gente experimenta de Jesus verdadeiramente, a gente é liberto, irmãos. A gente tem uma vida que agrade a Ele. Quer um segredo? Agrada a Deus, que querendo ou não, tu vai constranger teu irmão, porque tu vai agradar a Ele. Agrade a Deus para você ver. Você vai contrariar muita gente. Seja imitador de Jesus para você ver.
Imite Jesus. Creio eu, quando Jesus andava na rua, que alguém não saudava ele, ele saudava. Que Jesus vivia o que o Pai o transmitia, o Espírito Santo. Fique em pé, por favor. Não vai dar para a gente falar da quarta. Eu quero falar para vocês, só dar o início do primeiro ponto. O quarto ponto diz assim: a liberdade cristã liberta as pessoas. Que é para você vir meditando, para você vir quarta-feira que vem e a gente dar continuidade neste ensinamento. Liberdade. Eu quero orar pela sua vida, que Deus colocou no meu coração.